Boa tarde, turma, tudo bem? Então, peguem a folhinha de vocês, que nós vamos fazer a correção. Não esqueçam de colocar a data da aula de hoje, que é dia 18/8, e coloquem aí correção das atividades, tá? Aí a prof vai começar pelo quadro das equivalências. Aí no quadro de vocês faltavam os dois números, né? Então, depois do 2 vem o 3 e na sequência vem o 4. Muito bem. O que era para vocês fazer? Era para vocês multiplicar essa linha por essa coluna. Por isso que tem um sinalzinho de vezes aqui. Então, o que vocês tinham que fazer? Esse 1/2 vezes esse 2 e o resultado botar no quadrinho aqui, tá? Esse 1/2 vezes 3 e o resultado botar nesse quadrinho aqui. Então, é assim que a prof vai fazer, certo? E aí, lembrando que as equivalências são o seguinte: quando você multiplica o numerador, você tem que multiplicar o denominador. Então, vamos lá. Vamos responder o quadrinho seguinte. Tá? Então, nós temos 1/2 vezes 3. Quando nós temos 1/2 vezes 3, então significa que nós temos que multiplicar o numerador, que é 1 vezes 3, que vai dar 3, e aí o sinalzinho da fração, e o 2 vezes o 3, que vai ser 6. Então, nossa fração equivalente vai ser 3/6. Na sequência, aqui, nós vamos ter 1/2 vezes o 4. Então, 1 vezes o 4 dá 4, e o 2 vezes o 4 vai ser 8. Então, nossa fração equivalente vai ser 4/8. Nesse próximo quadrinho, nós temos 5 vezes 1/2. Então, vai ser 5 vezes 1, que vai dar 5, e 2 vezes 5, que vai dar 10, né? Aqui embaixo, nós temos o quê? Nós temos o 6 vezes 1/2. E aí, já tem o resultado ali para vocês, que vai ser 6/12. Aqui, o 7 vezes 1/2, então 7 vezes 1, 7, sobre 2 vezes 7, que vai ser 14. Então, nossa fração equivalente é 7/14. A mesma coisa nós vamos fazer aqui embaixo agora, só que uma outra fração. A nossa fração aqui embaixo é 1/3. Então, 1/3 vezes 2, o que nós vamos ter? 1 vezes 2, que vai dar 2, e 3 vezes 2, que vai dar 6. Aqui, no próximo quadrinho, 1/3 vezes 3. 1 vezes 3, que vai dar 3, e 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, nossa fração equivalente é 3/9. Percebam que o 3/9 está aqui, ó, por isso que a prof passou um amarelo, que é para vocês apagar. Por quê? Porque esse resultado é nesse quadrinho. Então, o que nós temos nesse quadro agora aqui de verdade? 1/3 vezes 4. 1 vezes 4, 4. E 3 vezes 4, 12. Nossa fração equivalente, 4/12. No próximo quadrinho, 1/3 vezes 5. Então, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Nossa fração equivalente, 5/15. 1/3 vezes 6. Então, nós temos 6 vezes 1, que é 6. E 6 vezes 3, que vai ser 18. 6/18, tá? Aí, a prof vai descer aqui um pouquinho, porque eu tô na frente de vocês, né? Vamos tentar ir assim, aqui. Então, nós temos aqui 7 vezes 1/3, 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 3, 21. Então, a nossa fração equivalente é 7/21. Indo para o quadrinho embaixo, vai ser a mesma coisa, tá? Só que daí nós vamos ter 1/4 vezes o 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, que vai ser 2. 2 vezes 4, que vai ser 8. Nossa fração equivalente, 2/8. Aqui, 1 vezes 3, que vai ser 3. 4 vezes 3, que vai ser 12. 3/12. 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 4, que é 16. 4/16. Aqui, nós temos 1 vezes 5, que é 5. 4 vezes 5, que é 20. 5/20. No próximo, é 1 vezes 6, que é 6. 4 vezes 6, que é 24. 6/24. E 1/4 vezes 7, 1 vezes 7, 7. 4 vezes 7, 28. Então, aqui, equivalente é 7/28. Agora, vamos para nosso último quadrinho.
2 terços vezes 2, então nós temos 2 vezes 2, que é 4, 3 vezes 2, que é 6, 4 sextos. Aqui, 2 vezes 3, que é 6, e 3 vezes 3, que é 9, então nós temos 6 nonos. Aqui, 2 vezes 4, que é 8, 3 vezes 4, que é 12, 4 dozeavos. Aqui, 2 vezes 5, que é 10, 3 vezes 5, que é 15, 10 quinzeavos. Nesse aqui, então, nós temos 2 vezes 6, que é 12, 3 vezes 6, opa, aqui escrevi errado, 12, e 3 vezes 6, que é 18, 12 18avos. Aqui no próximo quadradinho, então, nós temos o quê? 2 vezes 7, que é 14, e 3 vezes 7, que é 21, 14 21avos. E fechamos, preenchemos todo o nosso quadrinho. Vamos tentar ver se consigo subir devagarinho aqui, tá? Preenchemos todo o nosso quadrinho, ó, todo ele completinho, tá? Completem aí no caderninho de vocês. Aí na sequência diz assim: encontrei frações equivalentes a 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 2 terços, multiplicando o numerador e o denominador por 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que foi o que nós fizemos ali na questão anterior. E aí, na sequência, vocês tinham esse quadrinho aqui para preencher, frações equivalentes. Lembrando que frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma parte do um inteiro, tá? Então, por exemplo, aqui, para mim achar uma fração equivalente, nesse caso aqui, eu tenho que ter descoberto como é que eu achei o numerador ou o denominador. Aí, vamos ver cada caso. Nesse caso aqui, nós temos 3 sextos igual 9, e aí nós queremos achar o denominador. Mas para mim ter chegado ao 9, eu tive que multiplicar esse 3 por algum número. Que número que foi? Foi vezes 3, certo? Então, eu fiz 3 vezes 3 e achei o 9. Se eu fiz vezes 3 no numerador, significa que eu tenho que fazer vezes 3 no denominador. Então, para mim achar o denominador aqui, eu vou ter 6 vezes 3, que vai ser 18, tá? Então, o meu resultado, ele não vai ficar bem em cima, tá? O meu resultado ali vai ser 9 18avos. Aqui na letra B, eu tenho o quê? 5 meios e a minha fração equivalente é 6 sobre alguma coisa. O que eu tenho que analisar? Como é que eu cheguei e achei o 6? Porque pelo mesmo número que eu multipliquei o numerador, eu vou ter que multiplicar o denominador. Então, para mim achar 6 aqui, eu tenho que ter multiplicado 2 vezes 3. Aí, então, significa que o denominador eu vou ter que multiplicar vezes 3 também. 5 vezes 3, o meu resultado vai ser 15, tá? Então, eu vou ter 6 quinzeavos. Na letra C, eu tenho uma situação diferente. Qual que é a minha situação diferente? Eu tenho 15 45 avos, e aí a minha fração equivalente é 5 alguma coisa. Vocês percebam que esse 5 é menor que 15, então significa que para mim ter chegado ao 5 aqui, em vez de eu multiplicar, eu devo ter dividido. Então, que número que divido por 15 que dá 5? Vai ser 3. Então, se eu dividir o numerador, eu tenho que dividir o denominador. E o meu gato veio aqui atrapalhar a minha explicação, tá? Só um minutinho. E então, o que que acontece aqui nessa situação? 15 dividido por 3 deu 5. Aí, o meu numerador, o meu denominador, eu vou achar do mesmo jeito, dividindo 45. Dividindo 45 por 3, eu vou achar 15. Aí, o meu resultado nessa questão é 5 quinzeavos. Aqui na letra D, eu tenho 8 décimos e eu achei algum número sobre 5, né? Ou algum número quinto. E aí, o que que acontece nessa situação aqui? Também eu tenho o denominador menor aqui do que aqui. Então, para mim ter chegado, eu tenho que ter feito uma divisão. Que número que eu divido por 10 que eu vou ter o resultado 5? Eu divido o 2. Então, eu fiz 10 dividido por 2, que deu 5. E aí, eu vou ter que dividir o meu 8 por 2 também, para mim poder achar o numerador aqui. 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, significa que o meu numerador aqui é 4. Então, eu vou ter 4 quintos.
certo? Aqui na próxima questão, o que que eu vou ter? 5 oitavos e a minha fração equivalente tem o denominador 24. Que número vezes 8 que dá 24? É o número 3. Então, se eu multipliquei por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 em cima. Então, eu vou ter 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, eu vou ter 15, 24 avos. Na letra F, eu tenho aqui no denominador o 7. Para mim ter chegado de 21 a 7, eu tenho que ter dividido por 3. Então, se eu dividir o denominador, eu tenho que dividir o numerador. 18 dividido por 3 vai ser 6. Então, eu tenho 6 sétimos nessa questão. Aqui na próxima questão, na G, 9 dozeavos. E aqui na equivalente, eu tenho no denominador o quarto. Então, para mim chegar no numerador, eu vou ter que ver como é que eu fiz de 12 para chegar no 4. Eu dividi. Que número dividido por 12 que dá 4? É o número 3. Então, eu tenho que 9 dividir por 3, que vai ser o resultado 3. Assim, eu tenho 3 quartos. Na H, eu tenho 6 décimos e a minha fração equivalente é 3 alguma coisa. De 6, como é que eu cheguei no 3? Dividindo por 2. Então, eu tenho que dividir o 10 por 2 também. 10 dividido por 2 vai ser 5. Assim, a minha fração equivalente é 3 quintos. E assim, resolvemos todas. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionado a essas questões, é só me chamar daí, tá? E aí, na sequência, o que nós temos? De 3 frações equivalentes usando multiplicação. Então, aqui na sequência, nós vamos ter que em todas usar multiplicação. O que eu sugiro? Que a gente faça no primeiro quadradinho vezes 2, no segundo vezes 3 e no terceiro vezes 4. E aí, nós vamos achar as frações equivalentes, tá? Então, aqui nós vamos fazer vezes 2. E aí, então, nós vamos ter 1 vezes 2, que vai ser 2. E embaixo, nós vamos ter 4 vezes 2, que vai ser 8. Então, nossa primeira fração equivalente é 2 oitavos. Aqui, vezes 3, que vai ser 3, e 4 vezes 3, que vai ser 12. Nossa segunda fração equivalente é 3 dozeavos. A próxima, então, nós temos a 1 vezes 4, que vai ser 4, e 4 vezes 4, que vai ser 16. Nossa segunda fração equivalente, 4 16avos. A mesma coisa eu vou fazer aqui na letra E. 2 vezes 2, que vai ser 4, e 3 vezes 2, 3 vezes 2, que vai ser 6. Então, nós temos 4 sextos. Aqui na sequência, nós vamos ter 2 vezes 3, que vai ser 6, e 3 vezes 3, que vai ser 9, 6 nonos. Aqui, nós vamos ter 2 vezes 4, que vai ser 8, e 3 vezes 4, que vai ser 12. Nossa fração equivalente, 8 dozeavos. Aqui na letra C, nós temos 4 vezes 2, que vai ser 8, e 8 vezes 2, que vai ser 16. Então, nós temos 8 16avos. Aqui, nós vamos ter 4 vezes 3, que vai ser 12, e 8 vezes 3, que vai ser 24. Então, nós temos 12 24avos. Aqui, 4 vezes 4, que vai ser 16, e 8 vezes 4, que vai ser 32. 16, 32avos. Na letra D, 2 vezes 2, que vai ser 4, e 5 vezes 2, que vai ser 10, 4 décimos. 2 vezes 3, que vai ser 6, 5 vezes 3, que vai ser 15, 6 quinzeavos. 2 vezes 4, que vai ser 8, e 5 vezes 4, que vai ser 20. Então, nós temos 8, 20 avos. Você vai ajeitar aqui para ficar embaixo, porque não é fácil editar isso daqui. Quando edita uma ponta,
cai na outra. E aí, quando eu consigo fazer, meu gato me atrapalha, né? Mas essas são coisas da vida. Vamos para a letra E. 1 vezes 2, que vai dar 2. E 7 vezes 2, que vai ser 14. Vamos colocar aqui, 14. Então, nossa primeira fração equivalente, 2/14. Aqui, 1 vezes 3, que vai dar 3. E 7 vezes 3, que vai ser 21. Opa, 21. E aí, nós vamos ter 3/21. Na sequência, 1 vezes 4, que vai dar 4. E 7 vezes 4, que vai dar 28. Então, nós vamos ter aqui 4/28. Meio, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter 2/4. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter 3/6. São todas equivalentes. 4 vezes 3. 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 4, 8. Então, nós vamos ter 4/8. Na questão, na sequência, o que ele pede? De duas frações equivalentes, usando, então, a divisão. Vamos começar dividindo pelos números que a gente consegue, ou por 2 ou por 3. E se der pelos 2, a gente vai seguindo adiante. Então, vamos começar 12 dividido por 2, que vai ser 6. 24 dividido por 2, vai dar 12. Ainda consigo dividir de novo isso daqui por 2. Então, vou dividir de novo, viu que maravilha? Dividir de novo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, as duas frações equivalentes são 6/12 e 3/6. Ambas as duas eu fiz divisão por 2. Na verdade, uma eu dividi por 2 e a outra eu dividi por 4, né? Aqui, então, 14 e 42, vou dividir por 2. 14 por 2 dá 7, e 42 dividido por 2 dá 21. 42 dividido por 2, aqui, dá 21. Eu poderia ainda pegar aquele 14 lá e dividir por 7, que ia dar 2. E o 42 dividir por 7 também, que ia dar 6, tá? Poderia. E aí, eu ia ter 2/6, ou 7/21, são equivalentes. Percebam que a primeira eu dividi por 2 e depois a última eu dividi por 6. Aqui. 15 dividido por 2 não dá, então vamos tentar por 3. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 30 dividido por 3 dá 10. Vamos ver que outra fração equivalente nós podemos ter aqui. 15 dividido por 5, que dá 3. E 30 dividido por 5, que dá 6. É a mesma equivalência. Vamos tentar aqui. 18 eu posso dividir por 2, que vai dar 9. E 48 por 2, que vai dar 24. Mas eu também posso dividir 18 por 3, que dá 6. E dividir 48 por 3. 48 dividido por 3 vai dar 16.
Isso aí, são as frações equivalentes, tá? Aí, então, anotem a data. Aí, não se esqueçam. E aí, nós vamos para a sequência. Simplificação de frações, tá? E aí, o que é uma simplificação de fração? Simplificação de fração, a gente acha frações equivalentes usando a divisão até chegar a um valor irredutível. O que é isso? Por exemplo, aqui eu tenho 8 vinteavos. E aí, eu fiz a divisão por 2. Dividi por 2 e achei 4 décimos. Ainda é possível fazer uma divisão, dividir por 2 novamente, que cheguei a 2 quintos. 2 quintos não tem mais nenhum termo, nenhum número que eu possa dividir tanto 2 quanto o quinto, o 5. Então, o que cheguei? A uma fração redutível, significa que ela não reduz mais, que eu não consigo mais fazer divisões. Isso se chama simplificação de frações. Então, a gente simplifica frações por método de divisão até chegar a uma fração irredutível, onde que eu não consigo reduzir mais. Então, a simplificar frações é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até chegar a um termo que não é mais possível ser dividido por valores iguais, tá? Que foi o que eu fiz aqui na sequência. E aí, a prof tem aqui as atividades para vocês fazerem. Essas atividades aqui da folhinha, tá? Simplificando, simplifique as frações conforme o exemplo. E aí, nós temos no exemplo. Então, todas essas aqui, vocês vão simplificar até chegar a um valor irredutível, onde que eu não consiga dividir mais, tá? Então, por exemplo, aqui, 25 30avos. Eu dividi tanto 25 quanto 30 por 5, que os dois é possíveis. E aí, cheguei aos 5 sextos. Percebam que o 5 e o 6, eles não têm mais nenhum número que eu possa dividir. Então, eu cheguei a uma fração irredutível, não é possível mais dividir por nada. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na letra A, na letra B, na letra C, mas aí vocês vão achar um valor que possam tanto dividir o numerador, quanto dividir o denominador. Essa é a atividade para vocês fazerem nessa aula. E aí, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Na sexta-feira, nós vamos ter a nossa primeira aula online. Então, a 1h10, a prof vai disponibilizar o link para vocês lá no grupo da turma. A 1h10, vocês vão clicar naquele link e vão entrar numa aula. Essa aula vai ser online, eu vou estar falando num momento com vocês e vocês vão estar conversando comigo. Em busca de quê? De nós esclarecermos dúvidas, de tirar as dúvidas e nós podermos construindo junto para realizar a nossa próxima atividade, tá? A nossa próxima atividade que é colorir. Então, nós vamos tentar fazer essa atividade juntos. E aí, a atividade, ela tá toda em espanhol. E aí, como ela tá em espanhol, então, isso daqui a prof traduziu aqui. Quando falam em morado, significa que é a cor roxa. Quando fala em gris, significa que é a cor cinza. Quando fala em azul, significa que é azul. Quando fala em branco, é branco. Quando fala em verde, é a cor verde. E quando fala em negro, é a cor preta. Então, vocês peguem aí essas 6 cores que nós vamos fazer a coloração juntos na sexta-feira, tá? Desse desenho aqui. E aí, antes disso, nessa mesma aula, vocês também vão fazer essa atividade aqui, que vocês vão ter que circular qual desses números aqui já estão na fração irredutível, que seja que não podem ser divididos por mais nenhum número igual, tanto o numerador quanto o denominador. Qualquer dúvida, como sempre, a prof está à disposição. É só vocês me chamar. Um beijo e até sexta-feira que nos vimos ao vivo.